Oi, gente linda. O vídeo de hoje é para falarmos sobre os 10 melhores livros que li em 2022. Isso é claro, na minha humilde opinião. Lembrando sempre que opinião, cada um tem a sua, né? Tem livros aqui que não agradaria um certo tipo de leitor e provavelmente outros leitores teriam uma lista completamente diferente. Isso é uma coisa extremamente particular. Foi um ano de menos leituras que 2021, pela razão óbvia de que as aulas presenciais tomam mais tempo, né? Mas eu agradeço a Deus que as aulas voltaram a ser presenciais, não quero nem discutir esse assunto. Eu não sirvo para dar aula à distância, não sirvo mesmo. E eu gosto do meu aluno na minha frente. E esse vídeo deveria ter saído ontem, aqui já começo pedindo desculpas. Eu cheguei do conselho de classe, professores entenderão. Cheguei demolido, sem condições. Eu achei melhor eu fazer um vídeo de melhor qualidade, mesmo que não fosse na data prevista, né? No caso, hoje são 14 de dezembro e falaremos então sobre os 10 livros que eu mais gostei, mais amei no meu 2022. Eu dei 10º lugar para um livro que eu li pelo Kindle, né? Eu não tenho, assim, dado aquele valor merecido ao Kindle. Tenho feito poucas leituras pelo Kindle. Eu quero ver se esse ano eu leio um pouco mais, porque Kindle é uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo. E bem no início de janeiro eu li um livro chamado Na Ilha. Na Ilha. Ai, será que dá para enxergar? Meu Deus, acho que não. Enfim, a capa é horrível. Na Ilha, de Tracy Graves. História americana, muito interessante. Eu comprei morrendo de medo, achando que ia ser aqueles romances adocicados e melosos, de uma mocinha perfeita e um mocinho, uma coisa toda, né? Com pequenos conflitos aqui e ali, mas que no fim tudo se resolvia. Não foi nada disso, na verdade, é um super livro. Também achei que fosse um livro assim, hot demais, com muitas cenas eróticas, e não era o que eu estava buscando. Na Ilha, na verdade, é um livro sobre sobrevivência. Ele é aquilo que o nome sugere, né? Nós temos aqui o caso de uma professora que está em torno dos 30 anos de idade, mais ou menos, e o seu aluno adolescente, de 16 anos. Ela é a professora Ana e ele é JB. E eles caem, estão num aviãozinho e caem numa ilhota do Oceano Índico e o piloto, como sempre, não sobrevive e os dois vão parar numa ilha, uma ilha rochosa com pouquíssimos recursos, eles precisam sobreviver. É um livro mais sobre a sobrevivência. Eles não têm a mínima experiência com as tentativas de sobrevivência. Então é um livro em que eles vão se aterrorizando com o dia a dia, como encontrar comida, por exemplo. Eles têm poucas opções, né? Mas aos poucos eles vão aprendendo a sobreviver. Depois vem um medo horrível de um perder o outro, de um morrer, porque cada dia era uma aventura. Eles matavam um leão por dia. E é um livro fantástico, um livro que me surpreendeu, porque eu pensei que fosse uma coisa e era bem outra. É um livro que eu super recomendo, Na Ilha. Claro que daí a sexualidade, né? Depois que eles aprenderam a sobreviver, isso vai surgindo, né? JB está assim no auge da sua virilidade e ela também é um ser humano com necessidades, então isso meio que surge também, mas não é a prioridade. Um livro. E ela é toda politicamente correta, né? Ele já pensa como homem, né? Mas ela já tem aquela mentalidade assim, não, eu sou professora dele, não posso, não devo. Aí ele é menor, então ela
Eu acredito que a autora não quis se incomodar, né? Então esperou o JB fazer 18 anos. Eles ficaram anos na ilha, não sei se para sempre, não vou dizer, não vou dar spoiler. Quem quiser, leia Na Ilha, que super vale a pena. O nono lugar eu dei para a literatura francesa de Chloé Cruchot, Degenerado. É uma HQ, preto e branco, muito bem desenhada. Vocês sabem que eu amo HQ. Amo HQ. Essa aqui foi inspirada num fato real. Aqui está a pessoa real. Pra mim tá na cara que é. Ela não é nenhuma travesti, é um homem travestido por razões que eu já vou explicar. Em Degenerado, nós temos a história do Paul, que deserta na Primeira Guerra Mundial. E isso, gente, é um crime muito grave, punido com a morte. E para se esconder, Paul vira Suzanne. Só que Paul era casado e ele, para se esconder, então ele passa, com a ajuda de sua esposa Louise, a se vestir e a viver como mulher. E acaba gostando da coisa. Acaba descobrindo uma transexualidade que ele não sabia que tinha. É um livro muito, muito, muito interessante, muito bem escrito. Aqui está a autora, Chloé. Nasceu no sul da França, em Lyon, em 1976. Chloé Cruchot. Ela se inspira em um livro que, por sua vez, é inspirado em fatos reais. O oitavo lugar foi para um livro também HQ, que também me surpreendeu muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. O título é meio estranho. A obsolescência programada dos nossos sentimentos. A obsolescência, uma mistura de obsoleto com adolescência, programada dos nossos sentimentos. Isso é literatura belga. A história se passa na Bélgica, de Aimé de Jong. É a história de duas pessoas que, chegando à velhice, se sentem muito sozinhas. Um período difícil da vida. Ele tem quase 60, ela está um pouquinho mais de 60. Os dois começam a namorar. A princípio, assim, vamos namorar para nos sentirmos menos sozinhos, né? Não tem você, vai você mesmo. Mas aos poucos eles vão criando um sentimento, um vínculo muito forte um com o outro e vão percebendo que a velhice, apesar de ser uma fase dura da vida, não precisa ser uma fase horrorosa, né? E o que eu mais gostei nesse livro é que ele não cai na bobagem de glamorizar a velhice, mas também não cai no outro extremo de mostrar a velhice como uma tragédia. A velhice é mostrada como uma fase da vida, com seus altos e baixos, inclusive com relações construídas, inclusive com sexo, com planos para o futuro, com montar uma casa, ir no supermercado, viver o cotidiano e mostrar que a pessoa está viva. E se ela está viva, ela vai viver. Eu amei esse livro, amei mesmo. Esse livro aqui, que ficou com sétimo lugar, isso que eu também li no início das férias, tem resenha no canal, é um livro maravilhoso, O Bom Crioulo, que eu saiba o título original é Bom Crioulo, é o apelido dele, sem esse artigo, do autor Adolfo Caminha, que foi um autor muito ousado para sua época. Isso aqui se passa no final do século XIX, em 1895. Um livro onde o personagem principal tem a pele negra e é homossexual. Então aqui diz assim: foi recebido com escândalo pela crítica e silêncio pelo público. Acredito que era aquele silêncio meio hipócrita, em que todo mundo lia, mas ninguém admitia que lia. Mas a crítica foi bem dura, chamou de lixo, etc, etc. Como fazem até hoje, né? A literatura LGBT não é vista com normalidade. Da editora Index.
O Bom Crioulo, né? A história de um escravo que fugiu da fazenda, entra na marinha, ele está cheio de anotações, amei esse livro. E aí ele se apaixona pelo Amaro, que é um loirinho de Santa Catarina que também trabalha na marinha. E Amaro, a princípio, retribui essa paixão, mas aos poucos vai enjoando esqueci o nome dele. Não, Amaro é o bom crioulo. Ele se apaixona pelo Aleixo. E Aleixo, a princípio, ele corresponde ao amor de Amaro, mas depois ele vai meio que enjoando e a história vai se tornando uma obsessão. É uma história muito bem construída, muito interessante e é uma marca muito clara do naturalismo, que era o movimento da época. O sexto lugar fica para, claro, né? Não teria como não colocar na lista dos livros que eu mais amei. Também tem resenha no canal, é a resenha de setembro. Precisamos falar sobre o Kevin, de Lionel Shriver, literatura norte-americana. É uma história totalmente fictícia, mas que poderia perfeitamente ser vida real, porque é muito realista e é algo que está acontecendo por aí. É um aluno que entra na escola, mata professores, funcionários, colegas, né? E é narrado na primeira pessoa pela mãe, através de, é um texto epistolar, através de cartas que ela dirige ao ex-marido, pai de Kevin, em que ela vai contando tudo, inclusive seu sofrimento terrível por ser mãe desse menino. A capa é assustadora, mas eu não gosto da segunda capa, eu gosto dessa aqui mesmo. Mostra o quanto a sociedade estigmatiza e exclui as mães dessas pessoas como se elas fossem as únicas responsáveis pela situação, né? Na verdade, ela não tem responsabilidade pela escolha dos outros. Embora a própria Eva Cacciadorian, que é a personagem principal, a narradora dessa história, ela não tira a parcela que ela teve de responsabilidade, porque ela não queria ser mãe para começo de conversa. Mas ela explica tudo muito direitinho. Esse livro também tem um filme, quem tem Amazon Prime pode assistir gratuitamente, com aquele autor que está dando muito o que falar, Ezra Miller, né? Agora ele botou na cabeça que ele é Jesus. Enfim, tadinho. Eu acho ele um fofo, gosto muito dele, um excelente ator. É uma pena que ele tá achando que ele é Jesus. Deixa Jesus para outras pessoas, Ezra. Você é ator, que isso. Ele tá meio confuso, rapaz. Mas o filme, gente, vale muito a pena assistir. E o livro é fantástico. Em quinto lugar, eu deixei para William Faulkner O Som e a Fúria, título que eu amo. O Som e a Fúria, tirado de uma peça de Shakespeare. William Faulkner foi meu primeiro contato e todo mundo me assustava, dizendo que era um livro mega difícil e realmente ele é dividido em 4 grandes capítulos que ele chama de episódios. Aqui está Faulkner. Ele chama de. Também está cheio de anotações. Ele chama de episódios. E são 4. E realmente os 2 primeiros eles são escritos naquele estilo fluxo da consciência. Então os pensamentos todos, milionésimos de segundos, são transcritos para o papel. E isso torna a literatura muito complexa. E o leitor às vezes fica com cara de paisagem. Mas não desista, porque os 2 últimos episódios são escritos sem fluxo de pensamento, numa linguagem bem objetiva e descritiva, e explicam tudinho, não deixam nada para trás. E aí você compreende a genialidade de William Faulkner em O Som e a Fúria, e porque eu dei a ele o 5º lugar na minha lista dos meus favoritos, ficando o 4º lugar com essa
tetralogia aqui, Matar ou Morrer. Matar ou Morrer é um HQ super bem escrito e muito bem desenhado, com um traçado maravilhoso. Do Ed Brubaker e os desenhos do Sean Phillips. Ele tem o volume 1, volume 2, capas bem assustadoras. Volume 3. Quando eu terminei o 3, eu não sabia da existência do 4, fiquei chocado, porque o livro ficou muito incompleto e a história ficou muito obtusa. Mas eles não me desapontaram. Logo veio para o Brasil o volume 4. Matar ou Morrer é uma história interessantíssima mesmo, mas interessantíssima a respeito do Dylan, um universitário que começa a receber ordens do demônio. Aparece um demônio para ele e o demônio ordena que ele mate pessoas que não deveriam viver, pessoas, ah, como eu vou dizer assim, por exemplo, pedófilos, estupradores, criminosos de todos os tipos. A princípio, Dylan não quer obedecer ao demônio, mas aos poucos ele começa a notar que se ele não fizer isso, o demônio vai destruí-lo. Então ele começa a obedecer. Lá pelas tantas, Dylan põe em dúvida a própria sanidade mental. Seria mesmo o demônio ou ele é psicótico? É uma indagação que o leitor também se faz, o próprio Dylan se faz. Tudo é muito bem esclarecido aqui no quarto volume. Mas eu não vou contar para vocês. Será que é psicose, vida real? O que que acontece? Quando ele quer parar e se dá conta que pode ser uma fantasia, já é tarde demais. Ele está sendo procurado por toda a polícia de Nova York, inclusive pelos criminosos também. Ele está sendo procurado pela máfia russa, porque ele se meteu com gente muito grande. O terceiro lugar ficou para esse livro incrível da Shirley Jackson, uma autora maravilhosa. Ela morreu jovem, deixou poucos livros. Eu tenho esperança que os 3 ou 4 livros dela que ainda não foram traduzidos para o português sejam traduzidos o mais breve possível, porque a minha leitura de inglês é extremamente silábica. Mas nós temos aqui Sempre Vivemos no Castelo. Sempre Vivemos no Castelo é uma história estonteante, é uma história que eu não tenho palavras para dizer o quanto ela é maravilhosa. A história da família Blackwood. Duas irmãs, Constance e Mary Cat, que vivem com o tio Julian. Todos eles com parafuso a menos, e o resto da família foi assassinada. Uma das duas irmãs, obviamente não vou dizer qual das duas, fez um jantar e envenenou a todos. Apenas tio Julian sobreviveu. Mary Cat, nesse dia, não jantou, nessa noite não jantou. E Constance não comia amoras, que era a parte envenenada, né? Arsênico. Então essas duas sobreviveram. E a culpa caiu toda sobre Constance, porque foi ela que fez o jantar, ela que cozinhou o jantar e não comeu a parte envenenada, e isso a tornou suspeita. Ela foi julgada e inocentada por falta de provas. Mas a sociedade não perdoou. Então elas eram párias sociais. Inclusive Constance sofria de agorafobia, tinha síndrome do pânico, não saía de dentro de casa de jeito nenhum, e era a pobre Mary Cat o elo que ligava a casa à rua. Era ela que fazia as compras, que, né, ia até a mercearia, o supermercado, e sempre sendo vaiada e verbalmente agredida pelas pessoas. Ela vivia momentos de horror quando ela ia à cidade fazer compras. Né? E o aparecimento de um primo que está interessadíssimo nas primas, porque ele está arruinado e percebe que as meninas têm dinheiro, isso quebra a harmonia que existe entre as duas irmãs, e é um livro muito bem escrito, um livro interessante. É um tema que a Shirley Jackson aborda em vários livros dela. A Assombração na Casa da Colina, que tem série na Netflix. Sempre Vivemos no Castelo também, tem um filme maravilhoso.
E O Homem da Forca é outro livro que também é sobre mistérios da mente. Shirley Jackson, uma autora maravilhosa, que foi morta porque fumava muito. Morreu com 41 ou 42 anos, algo assim. O segundo lugar ficou com Anotações sobre um Escândalo, da Zoe Heller. Eu nunca tinha lido nada dela. Gente, que livro! O filme também é maravilhoso, mas o livro é incrível. O livro é bem melhor que o filme. O filme fez mudanças desnecessárias. Mudou a personalidade da professora Bárbara, que no livro é apresentada como uma mulher solitária, sem espaço para amigos e namorados. Sua única companhia é Portia, uma gata de estimação. Acontece que a professora Bárbara, que dá aula de história, recebe uma nova colega, a professora Sheba, que é professora de artes. Especificamente, ela trabalha num projeto de cerâmica. E a professora Bárbara quer se apossar, vai aos poucos tendo uma obsessão pela mulher, mas não é uma obsessão sexual, ela quer se apossar da outra. E descobre que Sheba está saindo com um aluno, um menino de 15 anos, e isso é um escândalo. Isso se passa na Inglaterra. E cada movimento de Sheba é cuidadosamente anotado por Bárbara. E ela começa a fazer uma espécie de chantagem com Sheba, vai querendo se tornar proprietária das decisões da outra. É um livro incrível, um livro fantástico, mas nada comparado a. Olha o tamanho disso. Ganhou o primeiro lugar merecidamente do Inferno, From Hell, de Alan Moore. Os desenhos são do Ed Campbell. Isso aqui, gente, ele é maravilhoso mesmo. É uma visão, vamos dizer assim, um tanto fantasiosa, mas muito bem amarrada, muito bem escrita a respeito de Jack, o estripador que em 1888, 1889 aterrorizou as ruas de Londres assassinando prostitutas. Né? Nessa versão imaginativa do Alan Moore, a culpa recai sobre quem? A Rainha Vitória. E a Rainha Vitória é uma personagem muito engraçada, porque ela se refere a ela mesma na primeira pessoa do plural. Nós não estamos satisfeitas. Nós não gostamos disso. Nós não achamos engraçado. E ela realmente falava assim, porque na autobiografia de Agatha Christie, ela fala a mesma coisa sobre Vitória. A forma como Alan Moore explica o envolvimento da família real com Jack, o Estripador, é brilhante. É um livro inteligentíssimo, um livro imperdível. Agora, esse livro aqui, eu aproveitei uma promoção, mas já não está mais na promoção. Ele é um livro bastante caro e longo. Ele não tem as páginas numeradas, tranquilamente que ele tem mais de 500 páginas. É isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado. Ah, na próxima terça-feira, que é dia 20 de dezembro, nós finalmente faremos a resenha de dezembro. Servidão Humana, de Somerset Maugham. Vocês conhecerão as aventuras e desventuras de Philip. Eu tenho certeza que vocês adorarão Philip. A história dele é maravilhosa, o livro é brilhante. Falta cerca de, acho que umas 50 páginas para eu terminar a leitura. Acho que termino até sexta-feira tranquilamente. Vou poder organizar direitinho, vou fazer com muito carinho. Um beijo no coração de todo mundo. Bom resto de semana e see you later.